Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse lugar, a esse momento de culto, a esse tempo que nós vamos passar juntos aqui, louvando, engrandecendo, celebrando o nome do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos, sejam abençoados pelo Senhor, que você possa agora abrir os teus lábios, que você possa agora abrir o teu coração, que você possa, no momento da leitura, abrir a Bíblia, e o Senhor possa abrir o céu sobre nós e nós sairmos aqui transbordando da presença do nosso Deus. Amém, amados irmãos? Uma semana de vitória, para uma semana cheia da graça de Deus. Só podemos, meus irmãos, com a palavra de Deus. Só podemos, meus irmãos, quando o Senhor, por sua graça, opera nas nossas vidas. Hoje, primeiro dia da semana, nós temos uma semana pela frente. E sabemos que o Senhor é quem tem ido à nossa frente. O Senhor tem nos guardado nesse tempo mal que estamos vivendo. O Senhor tem ido à nossa frente. O Senhor tem sustentado a sua igreja. A igreja tem sido sustentada pelo Senhor desde sempre, e sempre será sustentada pelo Senhor. Assim como foi com o povo de Israel. O Senhor guardou em meio aos desertos. O Senhor guardou em meio às perseguições. O Senhor guardou em meio às enfermidades. O Senhor os guardou. Assim guarda as nossas vidas também. Como diz o salmista, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele guarda a nossa entrada nessa vida, nessa terra, e Ele também guarda a nossa saída, porque a promessa do Senhor diz que Ele é fiel, fiel à sua palavra, fiel ao seu poder, fiel aquilo que Ele, com o seu eterno propósito, estabeleceu. Que você nesta noite possa cultuar o Senhor. Eu quero te convidar a colocar-se de pé. Se você puder agora ficar em pé para nós juntos celebrarmos ao Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado por esse primeiro dia da semana, onde viemos aqui, Senhor, para prestar culto, Senhor, entregando ao Senhor a primícia, entregando ao Senhor a primeira parte, entregando ao Senhor, ó Pai amado, o primeiro dia da semana. Ó Deus amado, para que o Senhor, ó Pai amado, receba a honra, a glória. O Senhor tem a primazia em tudo. O Senhor nos deu a vida, ó Deus amado, porque a vida estava no Senhor. Ó Deus, só podemos ter vida porque o Senhor nos deu a vida. Ó Deus amado, o Senhor tem a primazia em tudo, Senhor. O Senhor é o primeiro em tudo. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega também. E nós nesta noite queremos celebrar ao Senhor como o único Deus, como o Senhor eterno, o Deus todo-poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Vem, Senhor, recebe culto, recebe louvor, recebe a nossa vida, Senhor. Se não fosse a tua graça, não poderíamos estar aqui. Se não fosse a entrega total de Jesus Cristo em favor das nossas vidas, não poderíamos te louvar, não poderíamos entrar na tua presença. Mas o véu foi rasgado e agora nós podemos adentrar o santo lugar, nós podemos adentrar o santo dos santos, nós podemos adentrar além do véu e podemos, ó Deus, entregar a ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tantas bênçãos do Senhor. Como disse o salmista, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que você nessa noite, amado irmão, possa invocar o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor, porque o Senhor está nesse lugar. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. É Jesus quem vai à frente. Vamos em canção.
quando me disseram. Se ele fala alegrei-me, é porque nós temos que estar felizes, alegres, porque nós não estamos na presença de qualquer um. Nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso majestoso e sublime Rei. Eu fui pesquisar sobre o que significava majestoso, que inspira respeito, veneração, que revela sua nobreza. É para Ele que nós vamos fazer festa, é para Ele que nós vamos alçar as nossas vozes e dizer: Senhor, o Senhor é o nosso bem maior.
forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, grande Deus, amado nosso, que tem guardado as nossas vidas, que tem cuidado de nós. Senhor, obrigada por a tua doce presença, porque podemos sentir, ó Pai, a tua doce e maravilhosa presença. Oh, grande Senhor, maravilhoso Deus. Nada
é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que os anjos se prostram para te adorar? É o nosso amado Deus. É o Senhor dos Senhores que nos escolheu para estarmos aqui essa noite te exaltando. Obrigada pelo privilégio, Pai, de podermos estar na tua casa, ó Papai amado, te adorando. Enquanto em tantos países não podem, ó Pai. Obrigada porque o Senhor está conosco e essa porta dessa casa está aberta para erguer e exaltar o nome dos reis, do Senhor dos senhores. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é o nosso pastor, aquele que não deixa nos faltar nada. O Senhor é aquele que nos leva aos pastos verdejantes. O Senhor é o nosso tudo. Senhor, mesmo quando às vezes estamos confusos, é o Senhor que acalma a água dos nossos corações e diz: aquieta minha alma, eu sou contigo. Esse é o nosso grande Deus. É para ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É para ti, ó Pai, que nós abrimos os nossos lábios essa noite e dizemos que grande, grande, grande é o Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor se faz grande nas nossas vidas. Obrigada por esse entendimento que nós somos pequeninos, Deus, tão pequeninos, e o Senhor é tão grande. Mesmo assim nós podemos exaltar o teu nome e te engrandecer. Recebe a oração, a gratidão, a adoração da tua noiva, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos fazer a leitura dos Salmos? Abra a palavra do Senhor no Salmo de número 84. Salmo 84. Nós vamos ler responsivamente. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Todos de posse da palavra do Senhor? Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus. Vamos repetir alguns versículos, meus irmãos?
Marca aí na sua mente. Versículo 3, nós vamos repetir todos juntos. Depois o versículo 7 e 8. E depois o versículo 10. Então é o versículo 3, o 7 e 8 e depois o 10. Amém? Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor se preocupa com o pardal e com a andorinha, que verá com as nossas vidas, servos do Senhor que somos. Amém? A igreja pode se sentar. Amém. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor fala, meus irmãos, que aqui, né, o presbítero lembra desse salmo, que até o pardal e a andorinha encontrou um ninho na casa do Senhor, nos tabernáculos do Senhor, no templo do Senhor. Eu vi, meus irmãos, algo diferente. Aqui a palavra fala pardal, né, andorinha. Mas eu fiquei impressionado quando eu fui para a Bahia, uma obra missionária lá que nós fizemos. Quando nós entramos na igreja, quando o culto começou, quando se falou paz do Senhor, irmãos, um monte de macaquinho veio e ficou tudo assim na tesoura do templo. Era uma igreja um pouco antiga, tem aquela tesoura, né, telha de barro, e tem aquela tesoura. Os macaquinhos ficaram todos enfileiradinhos ali, olhando assim. Então, meus irmãos, as aves, os animais encontram lugar para o Senhor. E nós também encontramos em nome de Jesus. Nós também encontramos. Porque, meus irmãos, não há lugar melhor para nós estarmos com a nossa família na casa do Senhor. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas esse salmo fala assim que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você já deve ter andado por muitos lugares nessa vida, você deve ter encontrado muitos lugares, mas aqui a palavra de Deus fala que um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em outra parte. Que o nosso coração esteja como o do salmista. Salmista, meus irmãos, que escreve aí o salmo para os filhos de Corá. Que nós possamos atentar para isso. E ele diz no finalzinho, né, desse versículo 10: preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Você não está à porta, você está dentro da casa do Senhor. Então é algo precioso para as nossas vidas nessa noite. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Alguém conosco pela primeira vez? Temos a visita hoje do Marcelo, da Nery, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Há mais alguém conosco nos visitando? Vamos recebê-los, irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Senhor vos abençoe. Ligou hoje, né? Falou com a secretária lá, Marcelo, né? Secretária é minha esposa. Glória a Deus. Falou que vinha e veio mesmo. Então aqui, louvado seja Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus os abençoe porque o Espírito de Deus está no nosso meio, está falando aos nossos corações. Que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a voz do Senhor nesse lugar em nome de Jesus. Lembrando que terça-feira temos nosso culto, momento de oração.
somente online. Nós estamos aí às terças-feiras, das 8 às 8h30, 8h40 aproximadamente. Nós temos orado, louvado, muitos pedidos de orações têm vindo e nós temos orado e clamado, não só naquele dia, mas na semana, continuamos orando por essas vidas. Então, terça-feira é o dia de você estar ali conectado junto com a gente no Facebook, IEP Boituva. Amém, irmãos? Na quinta-feira nós temos culto presencial e online, então participe também em nome de Jesus. Os cultos às quintas-feiras, estamos falando, meus irmãos, sobre Gênesis. Começamos antes do seriado lá da Record, tá? Mas tem sido uma bênção, meus irmãos, nós aprendemos aí questões tão importantes a respeito do primeiro livro, o livro das gerações, o livro, meus irmãos, que mostra a origem de tudo e o propósito de Deus em todas as coisas. Então participe em nome de Jesus. Vamos falar de Gênesis 42 nesta quinta-feira, se o Senhor assim permitir. E domingo, como fazemos agora, nosso culto da família no altar. Vamos caminhar nessa porção, meus irmãos, porque em breve Jesus voltará. E quando Ele vier, amados irmãos, nós estaremos para sempre com Ele. Enquanto Ele não vem, nós fazemos culto, entregamos a Ele o louvor, entregamos a Ele a honra, a glória, pois a Ele pertence. A oração de Jesus, Ele disse: se faça na terra como é no céu. Então, meus irmãos, no céu continuamente louvam, continuamente adoram, continuamente cultuam ao Senhor, e assim nós fazemos na terra como é no céu, para que daqui a pouco nós nos ajuntemos com o grande coral lá para louvar ao Senhor e para adorar ao Senhor continuamente, e conhecê-lo, de eternidade em eternidade, conhecê-lo. E toda a eternidade não será suficiente para nós conhecermos o Deus na integralidade, totalmente ao Senhor. Meus irmãos, tamanho é o poder e a grandeza do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos agora também louvar ao Senhor, estar diante do altar trazendo a nossa oferta, agradecendo a Deus por Ele ter nos sustentado. Um dia Samuel, profeta Samuel, juiz Samuel, sacerdote Samuel, um dia ele colocou uma pedra entre Sem e Mispa, entre a perseguição dos filisteus e uma promessa que tinha na frente. Era uma fronteira entre a perseguição que eles estavam sofrendo e a promessa que havia sobre os semitas, sobre Sem, sobre o filho de Noé. Então a palavra de Deus diz que ele coloca uma pedra entre Sem e Mispa e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos ajuda, amados irmãos, quando estamos na perseguição, quando estamos com problemas, com dificuldades, o Senhor nos ajuda. Mas nós temos que olhar para a promessa. Samuel fez isso. Samuel colocou a pedra, ele viu que para cada pedra tinha ali a perseguição dos que estavam em Mispa, mas para frente tinha ali uma promessa que foi dada para Sem, de que todos habitariam nas tendas de Sem, ou os da casa de Jafé habitariam nas tendas de Sem. Uma promessa, meus irmãos, que viria de Sem, da descendência de Sem, viria o Salvador, viria a semente bendita que pisaria a cabeça da serpente. Hoje nós sabemos que é Jesus. Hoje nós sabemos que Ele, meus irmãos, é o Salvador de todo homem. Nós sabemos que Ele é o Salvador da nossa alma. Então nós temos que colocar sempre essa pedra quando nós enfrentamos as dificuldades que essa pandemia tem trazido, os desdobramentos dessa pandemia. Nós temos que olhar para tudo isso e saber que tem uma promessa. Temos que saber que tem uma promessa. E colocar essa pedra aqui. Tem lutas. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas eu tenho que saber que tem uma promessa. Eu tenho que saber que tem uma esperança. Eu tenho que saber que há poder no nome de Jesus.
Senhor é supridor de toda a nossa necessidade. Salmo 23 já foi citado aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é supridor da tua vida. O Senhor é supridor da tua casa. Não temas, porque o Senhor é o sustentador da igreja, não só na parte física, material, mas também, principalmente, espiritual, em nome de Jesus. Porque não adianta nós passarmos por essa pandemia, termos tudo, termos toda a suficiência material, e espiritualmente a gente não estar equilibrado. Nós não vamos conseguir viver uma vida de esperança, nós não vamos conseguir enxergar que a vitória está logo ali, que tem promessa de Deus, que o Senhor sustenta a minha vida, que o Senhor guarda, que nos livra. E se eu passar pela prova, o Senhor está comigo. Essa tem que ser a nossa certeza, irmãos, para que nós possamos servir a Deus com tudo o que temos. Esse é o momento de você trazer a tua oferta e de colocar a tua esperança integralmente no Senhor. No Senhor. Não traga dízimos e ofertas com alegria, sabendo que Deus, o nosso Deus, é o nosso provedor. O que seria de nós, amados irmãos? O que seria de nós se não fosse o Senhor ter misericórdia dessa terra, desse planeta que Ele mesmo criou? O que seria de nós se não fosse o Senhor sustentar a humanidade até aqui? Nós não sabemos quando Ele vem, mas Ele virá, trazendo a juízo toda a humanidade e toda a sua criação. Agora é o momento de nós crermos nele, de que Ele está no controle de tudo, de que Ele está no controle da nossa vida, de que Ele é o provedor, Ele é o sustentador da nossa vida. Você crê nisso? E nesse tempo de pandemia, nesse tempo dias difíceis, você possa confiar nisso e colocar o teu coração nisso. E a tua mente, teu coração, teu espírito, até o teu corpo, estejam confiados na graça e na misericórdia do Senhor. Porque nada, absolutamente nada, acontece sem a sua autorização. Nada. Absolutamente nada. Porque Ele é Deus soberano. Vamos louvar o Senhor e vamos comparecer trazendo a nossa oferta. Quero
promessa de Deus para a igreja está em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso é uma promessa. Você crê na promessa do Senhor? Amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tua bondade, por tua graça e misericórdia que sustenta as nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pela igreja, pelo seu grande poder que sustenta a igreja, faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, faz com que a igreja avance em tantas perseguições. Em 2000 anos de história, a igreja permanece, prevalece, porque o Senhor é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo na terra, Senhor, e nós, ó Pai amado, fazemos parte, ó Deus, desse corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, meus irmãos, abençoa teu povo, abençoa, Senhor, que os teus filhos agora consagram a ti, Senhor, sabendo que foi o Senhor mesmo quem deu. Eles agora consagram a ti, Senhor, entregam a ti, Senhor amado, a honra e a glória, Senhor. Seja bênção na vida dos teus filhos, e eu abençoo a consagração que os teus filhos fazem em nome de Jesus. Também esses valores são consagrados, ó Pai, Pai amado, para a tua glória e para o teu louvor. E essa igreja, Senhor, cresça para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém e amém. Pai Santo, tua palavra é santa, bendita, poderosa. Ela é exaltada, Senhor, ela é exaltada nos céus, ela é exaltada na terra, por aqueles que temem o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te pedimos, abre os nossos ouvidos para ouvir, dá-nos coração para crer, dá-nos boca
aberta, dilatada, para glorificar o teu nome, por causa do seu grande poder, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que a tua palavra penetre no íntimo do nosso coração, que a tua palavra, como espada mais afiada do que qualquer outra, de 2 gumes, que penetra, Senhor, até a divisão da alma e da medula, e, ó Deus, entrando ali, Senhor amado, faz uma transformação, faz, ó Deus amado, algo tão glorioso, maravilhoso, poderoso, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela é poderosa, Pai amado, e apta para discernir os intentos do coração do homem. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, abre os céus, Senhor, abre os céus nesta hora, Pai amado, e dá-nos, ó Pai amado, condições espirituais de ouvirmos e crermos na tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém e amém. Mas amados, pode se assentar mais um momento. Irmãos, nós sabemos que 4 evangelhos foram escritos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse abençoado que escreveu isso que nós lemos. Mateus era judeu, e ele escreveu para os judeus, e ele coloca no seu relato, nos seus escritos, o rei dos judeus. Ele começa a genealogia falando ali de Davi, do rei Davi, e vai fazer toda a genealogia ali nos reis que Israel teve, principalmente Davi, mostrando que Jesus era o filho de Davi e o portador da promessa que Deus tinha dado para Davi, de que não faltaria sucessor que se assentasse no trono da família de Davi. Por isso que chamavam Jesus de o filho de Davi. Marcos, o João Marcos, aquele que por um tempo ele quis fugir, aquele que por um tempo ele quis correr da obra ali quando ele estava viajando com Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária. Ele começou a ver que o negócio estava encrespando, ele falou: deixa eu sair daqui, porque... Mas o Senhor tinha uma obra na vida desse jovem, e ele foi o primeiro a escrever os evangelhos. E ele escreve, amados irmãos, para os romanos, para mostrar que Jesus era o servo sofredor, porque os romanos no serviço não tinham igual. Na servidão, no servir o Império Romano, não tinha igual. Então, Marcos, ele usa essa estratégia de apontar Jesus como servo fiel, servo sofredor. E nisso, então, os romanos se identificaram, e lendo os escritos de Marcos ali, muitos se converteram. Lucas era um médico, o único escritor que não era judeu, era um gentil. E ele então, nos seus escritos, ele coloca a perfeita humanidade de Jesus Cristo. Ele mostra Jesus ali na mais perfeita humanidade que já teve sobre essa terra. Detalhes impressionantes. Porque ele era médico, sabia de toda a fisiologia humana, sabia, meus irmãos, a crucificação teve detalhes em Lucas que outros não tiveram. E ele escreve para os gregos, ele escreve para Teófilo. E ali, meus irmãos, muitos são alcançados por esses relatos. Mas João, diferente dos 3 evangelhos, é um evangelho, amados irmãos, que vai mostrar um lado que nenhum outro estava mostrando. Conhecido como os 3 primeiros evangelhos, como evangelhos sinóticos, quer dizer, olhados de uma mesma perspectiva. Agora João não, João ele vai subir, como se ele pegasse um drone e fosse no alto e olhasse ali para Jesus e apontasse então nos seus escritos Jesus.
conhecido e apelidado pelo próprio Jesus, filho do trovão. Não sei qual o motivo, mas João era rapaz impulsivo também, não tanto quanto Pedro, né? Mas era bem impulsivo. Quando os samaritanos não quiseram ali deixar eles passar ali, porque os samaritanos viram que eles estavam com feição, estavam com rostos que iam para Jerusalém. Olha só, irmãos, vamos abrir um parênteses aí. O que eles estavam fazendo que o rosto dele mostrou que eles estavam indo para Jerusalém? Então os samaritanos não deixaram passar pelas terras, pelos territórios ali. Será que eles estavam indo cantando, já celebrando o culto, já no caminho, cantando, tocando seus adufes, alguma coisa ali mostrou para os samaritanos que eles estavam indo para Jerusalém. Então João, ele fala assim: Jesus, o Senhor quer que a gente ore agora e faça que venha fogo do céu e consuma todos esses. Esse era o João, mas era um rapaz que era um pescador, filho de Zebedeu, tinha um irmão chamado Tiago. Ele traz esse evangelho, amados irmãos, coisas tão magníficas, tão poderosas. E o primeiro capítulo dessa carta, desse evangelho, meus irmãos, já traz a noção de quem era Jesus. Ele começa a escrever que no princípio era o Verbo. Mas não é o princípio como é o princípio lá em Gênesis 1:1, que é o princípio da criação de Deus. Esse princípio que João fala aqui, que no princípio era o Verbo, é antes de tudo, é na eternidade. O princípio do capítulo 2, do versículo 2, sim, é o da criação. Mas o primeiro mostra que no princípio, ou na eternidade, era o Verbo. O verbo, a palavra logos, que é verbo, palavra, que lá no capítulo 19 de Apocalipse vai falar que Jesus é chamado de o verbo de Deus, ou a palavra de Deus, a mesma palavra, logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que João, nos primeiros escritos da sua carta, ele coloca esse detalhe tão importante? Porque essa carta foi escrita ali, meus irmãos, no final do primeiro século. Nós sabemos que quando Domiciano, imperador romano, ele manda João, meus irmãos, para calar a boca dele, ele manda para a ilha de Patmos. Vamos calar a boca desse rapaz, vamos mandar lá ele para a ilha de Patmos, lá ele vai ficar isolado, lá ele não vai ter mais, não vai escrever mais nada, não vai falar mais nada. Porque as tentativas dos imperadores de calarem os cristãos era, primeira fase, coloca-os ali no Coliseu, lança-os no Coliseu com leões para devorá-los. Não adiantava, porque a hora que vinham os leões, eles começavam a louvar, eles começavam a levantar a mão, dar graças a Deus pela vida que tiveram, mas estavam sendo estraçalhados. Mas enquanto estavam sendo estraçalhados, eles louvavam o Senhor, e aquele louvor subia, e aquele povo que estava sentado lá naquele pão e circo, eles estavam olhando para tudo aquilo. Muitos deles começaram a se converter e falar: como que pode uma pessoa ir para a morte e ir louvando esse Deus? Esse Deus só pode ser o Deus Todo-Poderoso. Daí eles mudaram estratégias, eles começaram então a pegar os cristãos e colocar nos postes, isso já no tempo de Nero, colocava nas mãos dos cristãos como uma lamparina, colocava os cristãos ali nos seus jardins e ateavam fogo. Mas na hora que eles estavam pegando fogo, eles continuavam louvando a Deus, não negando a Jesus e declarando que Deus é o Deus único e verdadeiro, e que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqueles que faziam essas obras tão malignas, muitos iam se convertendo. Então, no terceiro estágio da perseguição,
o último apóstolo vivo, João, colocaram na ilha de Patmos. Mas lá na ilha de Patmos, o próprio Senhor Jesus apareceu e falou assim: escreve as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e as coisas que vão acontecer. Escreve tudo aí, porque você vai mandar para 7 igrejas. É o Apocalipse. É o Apocalipse de João. Mas ele não morreu ali em Patmos. Ele não morreu ali. Deus, por graça e misericórdia, fez com que ele fosse liberto dali, daquele lugar horrível. E ele saiu dali, meus irmãos, ele foi servir a Deus na igreja de Éfeso. E muitos dizem que João, 1 João, 2 João, 3 João, foi escrito, meus irmãos, de Éfeso. Ele era, meus irmãos, um pilar da igreja de Jerusalém. Depois ele foi lá para a ilha de Patmos. O Senhor revelou coisas grandes e profundas a ele, relatou tudo, mandou para 7 igrejas da Ásia. E depois ele saiu dali e foi, meus irmãos, ser uma coluna ali na igreja de Éfeso. Aproximadamente ali, já no tempo de Trajano como imperador, aproximadamente ali 90, 96, primeiro século. Ele morreu aí com 100 e tantos anos aí no final aí, talvez no ano 100, já quase pondo os pés no segundo século da era cristã. Mas o que ele escreve? Algo tão poderoso, irmãos, porque estava tendo naquele tempo uma heresia. Estava tendo naquele tempo, meus irmãos, uma negação da divindade de Jesus e até da própria humanidade. O gnosticismo, que começou ali no finalzinho, ou no começo já da igreja primitiva, até o 3º século, o gnosticismo, meus irmãos, era uma ideia de que toda a matéria é má e o espírito é bom. Os gregos trouxeram isso. Os gregos trouxeram esse pensamento e se uniram com os judeus que já negavam a divindade de Jesus. Então, meus irmãos, criaram ali uma doutrina, uma heresia que estava, meus irmãos, afetando toda a igreja. E João, no seu primeiro escrito, ele quer deixar claro uma coisa: de que Jesus Cristo é Deus. De que Jesus Cristo é Deus. Eterno. No princípio era o Verbo, face a face com Deus, estava com Deus, o Verbo, e o Verbo era Deus. Deixou claro, na primeira linha dos seus escritos. Então ele fala algo maravilhoso no versículo 2, ele fala assim: ele estava no princípio com Deus. No princípio da criação, lá de Gênesis 1:1. O primeiro versículo é antes de Gênesis 1:1. Agora o versículo 2 vai falar: ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele. Jesus Cristo é o criador desse universo. Ele é o criador. Ele não é um ser criado, mas ele tem participação na criação de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Para que caísse por terra essas doutrinas estranhas, essas doutrinas heréticas dos gnósticos, e que muitas vezes está, meus irmãos, penetrando no nosso século 21. Todas as coisas foram feitas por ele quem? Pelo Verbo de Deus, Jesus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Os irmãos, o João, assim como o Apocalipse, ele vai usar a linguagem dos 7. Lá em Apocalipse nós vamos ver as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças. Meus irmãos, nós vamos ver tudo isso. As 7 igrejas. Aqui no evangelho dele, ele usa também a mesma linha, porque o 7, meus irmãos, é a plenitude de Deus.
E aqui nos primeiros versículos nós já vemos, meus irmãos, esse 7 aqui, João colocando para que nós possamos ver e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim como ele fez intencionalmente escrevendo isso, para que aquele povo da igreja primitiva, lendo, se deparando com esse documento, com uma testemunha ocular, com uma testemunha que era ali chamado de aquele a quem Jesus amava, aquele que vivia recostado com a sua cabeça nos ombros de Jesus, aquele que estava sempre com o Senhor, aquele que fazia parte do trio, o trio parada dura, o trio parada dura não, Pedro, João e Tiago, aqueles três que sempre, meus irmãos, viam Jesus operando, aqueles três que sempre viam milagres, aqueles três que sempre, meus irmãos, ali era chamado por Jesus, tanto para a oração, como para ver seus milagres, quanto também na transfiguração lá no monte, quando Jesus se transfigurou diante deles. Então ele está mostrando aqui, primeiro, no princípio era o verbo. Ele mostra a eternidade de Jesus. Ele mostra a eternidade de Jesus. Ele mostra Jesus, meus irmãos, face a face com Deus. Ele mostra, meus irmãos, que Jesus é Deus. Ele mostra, meus irmãos, que Jesus, ele não só estava no princípio, como ele estava com Deus, como ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, no princípio da criação. Todas as coisas foram feitas por ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 7, meus irmãos, pontos que em 3 versículos, 4 versículos, João coloca bem claro, para todos os que lessem e para todos os que lerem, possam entender que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mostra esses 7 pontos. Ele mostra, meus irmãos, claramente esses 7 pontos. Para quebrar a perna do gnosticismo, para quebrar a perna daqueles que, como eles entendem que a matéria é má, então, como que Deus pode ter se encarnado? Como então, por isso que eles negavam a humanidade de Jesus, e eles negavam a divindade de Jesus. E João mesmo, nas suas cartas, ele fala assim: quem nega o Filho, nega o Pai. Quem nega o Filho, não tem nem o Filho e nem o Pai. Porque eles estão intimamente ligados. Filipe chega para Jesus, o próprio João relata isso, que Filipe chega diante dele e fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, 3 anos já com vocês, e vocês não têm visto o Pai? Eu e o Pai somos um. Para mostrar, amados irmãos, que o nosso Salvador, meus irmãos, ele deixou, meus irmãos, ali o seu trono de glória e veio a esse mundo para viver a nossa vida, para passar pelas nossas fraquezas, para passar pelas nossas aflições, para que nós, olhando para Ele, nós possamos ver, meus irmãos, que Ele fez isso para nos salvar. Nele estava a vida. Nele, no Verbo, estava a vida. Sabe por que nós temos vida? Sabe por que nós temos vida? Porque Ele nos deu a vida, porque a vida estava nele. Se Ele não nos desse vida, nós não teríamos vida, porque a vida estava nele. Ele é o autor da vida, Ele é a fonte da vida, Ele é o dono da vida, é nele. Louvado seja Deus. Você é grato a Deus pela tua vida? Você agradece a Deus toda manhã pela vida? Essa vida que você tem hoje, olha Larissa como levanta a mão, dá glória a Deus aí, Larissa.
A vida que você vive, você só vive porque Jesus deu a vida por você, porque a vida que você vive estava nele. Isso falando da vida comum. Isso falando da vida comum que todo ser humano tem. Mas nele não estava só a vida comum. Nele está a vida eterna. Então você não tem simplesmente uma vida comum que todo ser humano tem. Você, além de ter uma vida comum, você crendo em Jesus, você tem a vida eterna. Jesus, meus irmãos, é maravilhoso. E você não tem só vida, você tem vida e luz. Porque nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Você tem vida e luz. Essa luz que o diabo peleja tanto para apagar. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A obra do inimigo, meus irmãos, é ofuscar a luz, é deixar, meus irmãos, a mente obscurecida, para que não veja. A mente, meus irmãos, em trevas, porque a palavra de Deus fala que Ele veio, criou todas as coisas. Versículo 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Todo homem, amados irmãos, recebeu vida. Mas o que o homem tem feito dessa vida que o Senhor Jesus deu, e deu uma iluminação para que conhecesse o pão da vida? Quando foi feito o tabernáculo lá de Moisés, foi feita a mesa do pão, mas a mesa do pão estava obscurecida. A mesa do pão com os 12 pães da proposição que estava sobre aquele lugar, a mesa dos pães estava obscurecida, porque não tinha luz naquele lugar. Então a ordem de Deus foi: faça um candelabro de 7 lâmpadas, e acenda as lâmpadas toda manhã, para que ilumine aquele lugar. Então se via a mesa dos pães, então se via aquele lugar tão glorioso, coberto por ouro, o mais puro ouro, e ali, meus irmãos, se via a glória de Deus. Muito mais agora, nós somos participantes da glória de Deus, porque os discípulos disseram: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E vimos a sua glória, muito maior glória do que havia lá no templo, muito maior glória do que havia lá em Moisés, muito maior glória do que havia no Velho Testamento, muito maior glória, porque Jesus Cristo nos deu a vida, e a luz, meus irmãos, está na vida que Jesus nos dá, para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos reconhecê-lo como o pão da vida. João, amados irmãos, depois de fazer esses 7 relatos de quem é Jesus, que no princípio está com Deus, de que é o próprio Deus, ele faz nesses 4 versículos 7 menções de Jesus. Em todos os seus escritos ele vai fazer mais 7 menções dos milagres de Jesus, e 7 os eu sou de Jesus. Lá no capítulo 8, quando os fariseus vêm debater com Jesus, eles começam a falar que eles eram filhos de Abraão, começam a se vangloriar das suas religiosidades, começam ali fazer as suas justificativas. Então Jesus disse para ele algo, meus irmãos, tão poderoso. Ele falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus. Porque João, meus irmãos, ele vai dar essa exclusividade, a divindade de Cristo, diferente do que os 3 evangelistas fizeram. Ele vai mostrar, meus irmãos, que Jesus é o grande eu sou do Velho Testamento. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não entenderam, eles ficaram em confusão. Ele falou: mas não tem 50 anos esse rapaz, e ele está falando que ele conhece Abraão? Ele não só conheceu Abraão, irmãos, como ele era antes de Abraão, antes que Abraão existisse. Jesus disse: eu sou.
ego eimi, ele disse. Então João, meus irmãos, ele vai mostrar 7 eu sou de Jesus, para que aqueles que não criam que Jesus é o eu sou, fossem convencidos, mas não pelo João, porque sabemos, meus irmãos, que a obra do convencimento está no quê? No Espírito de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, disse o Senhor Jesus. De todo o pecado que todos os homens cometem, meus irmãos, o pecado principal, meus irmãos, é não crer em Jesus. Porque pecamos. A Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, o próprio João escreve isso lá na sua segunda carta. Se dissermos que não temos pecado, ou na primeira carta, se dissermos que não temos pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. Porque pecamos, temos pecado. Nós não andamos na prática do pecado, mas pecamos. Mas mais do que Jesus dizer para aqueles fariseus, aqueles homens que estavam ali para tentar derrubá-lo, mais do que isso, meus irmãos, eu me impressiono com aquilo que Jesus disse em João, um pouquinho para frente. Ele fala, meus irmãos, a respeito, deixa eu ver se eu acho, capítulo 8. Capítulo 8 também. Ele fala assim, João 8, 24. Nesse debate, no mesmo debate com esse pessoal, ele fala assim: por isso vos disse, Jesus falando com eles, 8:24 de João, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque olha só o que Jesus disse, porque se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Martin Lloyd Jones, um escritor inglês, ele era médico da rainha, mas quando ouviu o chamado de Deus, meus irmãos, ele abandonou tudo e foi servir a Deus. Se você não leu um livro dele ainda, leia, porque vale a pena. Martin Lloyd Jones, meus irmãos, ele diz num dos seus livros que há 2 formas de morrer: ou você morre em Cristo, ou você morre nos seus pecados. Não tem outra forma de morrer. Não tem outra forma de morrer. Morre de acidente de carro, de Covid, morre de infarto, morre. Só tem 2 maneiras de morrer. Um livro sensacional, que ele faz toda essa exposição. Então Jesus, ele fala assim: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. E se, meus irmãos, o homem morrer no seu pecado, ele não tem advogado para mostrar para o juiz que ele foi justificado. E não sendo justificado, ele não tem salvação. E não tendo salvação, ele viverá eternamente condenado. Então João, sabendo disso, ele escreve 7 eu sou. Porque Jesus disse que se não crê que ele é, que o eu sou, então João, meus irmãos, ele vai falar assim, que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Louvado seja Deus. Assim como o Apocalipse, João faz lá o 7, aqui também, meus irmãos, ele vai nessa mesma linha e mostra para mim e para você que Jesus Cristo é o eu sou. E nós precisamos crer. O homem precisa crer. O homem tem que crer, porque não há outra esperança para o homem. No livro de João, nesse evangelho, tem 98 menções da palavra crer e nenhuma da palavra fé. Em todo o evangelho, todo o Novo Testamento,
tem quase 250 menções à palavra fé, mas no Evangelho de João nenhuma vez. Mas quase 100, 98 vezes a palavra crer. A mais famosa de todas é João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que... eu cortei, né? Eu derrubei os irmãos agora. Vamos de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, uma das 98 vezes está aí, para todo aquele que nele crê que ele é o quê? Que ele é quem? O eu sou. Para que todo aquele que nele crê não morra nos seus próprios pecados, não pereça, mas antes tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Não só a vida comum que Ele dá a todo ser humano que vem ao mundo, e a luz que está na vida, mas aos que creem, Ele dá, além da vida comum que temos, Ele dá a vida eterna. Porque o dia que essa vida comum se encerrar, começamos a vida eterna. E digo mais, a nossa vida eterna já começou. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é que ele vai ter, ele tem. Ele tem. Olha o debate de João, meus irmãos, ali contra os gnósticos, que negavam a divindade de Jesus, que negavam a criação, que negavam a encarnação de Jesus. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na encarnação do Verbo, porque ao homem foi dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, está escrito. A chance é agora. A oportunidade de você crer em Jesus como eu sou é agora, não é depois. Depois passou a chance. Por isso o Evangelho, meus irmãos, está aqui. Por isso o Evangelho de Deus está aqui, para nós conhecermos quem é Jesus, para nós conhecermos, meus irmãos, a perfeição em Cristo Jesus, para nós cremos que Ele é totalmente Deus e totalmente homem, perfeito. E João, meus irmãos, além de falar dos 7 eu sou, ele vai falar de 7 milagres do Senhor Jesus, para mostrar que só Deus poderia fazer o que Jesus fez. O primeiro, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Água em vinho. Água em vinho. O segundo, a cura do filho de um oficial. O terceiro, o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. O quarto, a multiplicação dos pães e peixes. O quinto, Jesus anda sobre as águas. O sexto, a cura de um cego de nascença. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Ninguém poderia fazer. Ninguém poderia fazer o que só ele fez. Ninguém. Aquele paralítico de Betesda deu até testemunho, falou assim, os sacerdotes chegaram para ele e falaram assim: olha, você está crendo nele, você é nascido em pecado, você está crendo nele, naquele que também é nascido em pecado? Ele falou assim: se ele é nascido em pecado, não sei, mas que ele me fez levantar dessa minha situação. Também o cego deu o mesmo testemunho. E João, meus irmãos, João, o evangelista, era testemunha ocular desses 7 milagres, testemunha auditiva de que Jesus disse os 7 eu sou. Mas agora no versículo 6, ele vai colocar um outro João na história. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. O João que nós estamos lendo a carta é o João evangelista.
Mas ele vai colocar também como testemunho mais uma autoridade que estava ali nascendo em Israel, estava sendo levantada por Deus, estava sendo enviada por Deus, que é o João o Batista, o que batizava no deserto da Judéia. Meus amados, isso é tão maravilhoso. Muitos defendem que tanto um como o outro eram primos de Jesus. Não é uma unanimidade entre os estudiosos, mas a maioria diz que tanto João, o evangelista, quanto o próprio João Batista eram primos de Jesus. Eram primos. E tanto João se coloca como testemunha, como também ele coloca o outro João como testemunha. De testemunha de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é o grande eu sou, de que Jesus Cristo é o Salvador do homem, de que Jesus Cristo é a fonte de graça e misericórdia, que Jesus Cristo, meus irmãos, é o único que pode nos livrar da condenação. Por isso a importância que João dá no crer. O crer, por que não fala de fé nesse livro? Porque, meus irmãos, o crer é produto da fé, e não o contrário. Por que você creu? Por causa da fé. O que é fé? É dom de Deus. Filipenses vai falar isso. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós temos que dar toda a glória ao Senhor. Temos que dar glórias ao Senhor por nos dar a vida, porque a vida estava nele. Temos que dar glória a Jesus por nos dar a luz, porque a luz estava nele. Temos que dar a glória pela vida eterna que veio por ele. Louvado seja Deus. Nós não podemos, meus irmãos, deixar esses detalhes tão preciosos, tão maravilhosos da palavra de Deus. Esses detalhes, meus irmãos, da encarnação do Verbo, passar despercebido. Porque isso, meus irmãos, é que muda a nossa vida. Isso que muda a nossa cabeça. É isso que muda, meus irmãos, faz algo maravilhoso. A palavra usada para crer aqui no Evangelho de João, 98 vezes, é a palavra pisteus. É a palavra pisteus, que é usada no nosso português também essa palavra. Lá no seu carro você tem o quê? Pistão. O que é o pistão? É uns negocinhos assim, eu não sou mecânico, não entendo muito disso. Mas é quando você dá ignição na chave, o pistão começa a bater e o motor começa a girar e o carro começa a avançar. O crer no Senhor Jesus, meus irmãos, é aquilo, meus irmãos, que vai dar movimento à nossa vida. O crer em Jesus como o Verbo vivo, que estava no princípio da eternidade, que estava na eternidade, que estava com Deus e que é Deus, isso, meus irmãos, vai dar movimento à nossa vida, vai fazer, meus irmãos, que o motor do carro comece a bater, não vai bater biela não, né? Não vai bater, vai, meus irmãos, ali, fazer com que os pistões se movimentem, e, meus irmãos, o carro comece a avançar, e avançar, meus irmãos, no caminho que Deus tem para cada um de nós. Que Deus tem para cada um de nós. O João, meus irmãos, ele era um pescador, simples pescador. Seu pai tinha seus barcos de pesca, Zebedeu, João e Tiago, eram sócios ali, ou talvez até Pedro. Mas quando, meus irmãos, Jesus apareceu ali para eles, meus irmãos, eles
imediatamente aquilo que estava parado, aquilo que estava travado, de repente começa, meus irmãos, a ter aquele toque, começa a ter aquela batida, começa, meus irmãos, a ter aquele movimento, começa a ter aquela ação sobrenatural do Espírito de Deus na vida daqueles pescadores, e também, meus irmãos, acontece hoje na nossa vida. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o eu sou, quando nós cremos que Jesus Cristo operou esses milagres que ninguém poderia fazer igual, quando nós cremos nisso, amados irmãos, a nossa mente, meus irmãos, ela é transformada, é um transformador, meus irmãos, que faz lá o Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, esse mundo que nega Cristo, esse mundo que nega a palavra, esse mundo, meus irmãos, que depõe a cristandade, que depõe a igreja, que, meus irmãos, não tem uma vida com Deus. Não vos conformeis com isso, não tome a forma disso, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, sejais transformados por esse poder do Espírito Santo, que nos ilumina, como o candelabro iluminou aquele tabernáculo, e viu-se os pães, porque estavam no escuro. Primeiro foi feita a mesa dos pães, depois foi feito o candelabro. Mas não era para fazer primeiro o candelabro, primeiro põe a lâmpada na casa, depois vai fazer o resto? Não, primeiro fez a mesa dos pães e depois colocou o candelabro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo estava em trevas, ninguém enxergava o pão, ninguém enxerga o pão. O pão está aqui, gente morrendo de fome, mas o pão está aqui, mas eu não enxergo o pão. Como Agar estava morrendo de sede, junto com Ismael, seu filho, estavam morrendo de sede, mas o poço estava ali do lado, mas eles não viam o poço, mas o poço estava do lado. Até que o Senhor apareceu para ela e falou assim: beba desse poço que está do teu lado, olha o poço aqui. E ela bebeu do poço, e o menino Ismael foi ali dessedentado, e teve a sua caminhada. Amados irmãos, nós precisamos clamar para que essa vida do Senhor, essa vida que está nele, seja uma vida, meus irmãos, abundante em nós, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus lá em João 10:10 fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Veio para apagar a luz, veio para apertar o interruptor, veio para queimar os planos, os projetos, veio para te deixar paralisado. Não, vou ficar quieto aqui, porque a pandemia está forte, vou ficar quietinho, vou ficar na minha. A palavra lá em Provérbios fala, meus irmãos, que o homem fala, tem leão lá fora, não vou sair. Tem leão lá mesmo, meus irmãos, mas nós precisamos enfrentar. Eu não estou querendo falar com isso, meus irmãos, que nós não temos que tomar os nossos cuidados com a nossa pandemia, temos que tomar todos os cuidados necessários, meus irmãos, mas isso não pode paralisar a nossa vida. Nós não podemos continuar, meus irmãos, como se o Espírito de Deus não estivesse agindo. Ele está agindo, Ele está operando, e isso, meus irmãos, é a ação do Espírito de Deus na terra, para que as mentes sejam iluminadas e vejam o pão, a mesa do pão. 12 pães fresquinhos, preparados. Imagina o aroma desse pão. Eu gosto de fazer pão. Ontem mesmo fiz uns pães lá, mas encheu a casa daquele perfume de um pão fresquinho. Jesus, meus irmãos, Jesus é esse pão da vida. E Jesus é esse, meus irmãos, que muda o nosso entendimento, muda a nossa caminhada, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Creia de todo o teu coração. Creia em toda a tua alma. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração,
no teu caminhar, no teu deitar, no teu levantar. Jesus Cristo seja o Senhor. Jesus Cristo seja o alfa e o ômega. Jesus Cristo seja esse sete eu sou. Jesus Cristo seja aquele que transforma água em vinho, cura o filho do oficial, cura o paralítico em Betesda, cura, faz multiplicação de pães e peixes, anda sobre as águas, cura o cego de nascença, ressuscita Lázaro. Esse é o nosso Cristo, esse é o Filho do Deus vivo. E em breve ele voltará para buscar os que esperam nele. Como diz Martin Lloyd Jones, há duas formas só de morrer. Nós estamos vivendo a vida de Deus. Nós estamos vivendo a vida de Deus. E quando morrermos, nós vamos morrer a morte de Deus. Nós não vamos morrer a nossa morte. Porque alguém venceu a morte. Alguém venceu a minha morte, então eu não vou morrer a minha morte, eu vou morrer a morte do meu Deus. Eu vou morrer a morte daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque Ele é a ressurreição e vida. Creia, meus irmãos, que não há outra esperança, que não há outra alegria, que não há outra fé, que não há outro a quem podemos esperar, somente Jesus. João era testemunha disso, e ele chama um com o mesmo nome dele, outro João, fala aqui, vamos testemunhar nós dois juntos aqui. João, o enviado de Deus, testemunhou que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu não sou digno nem... Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Para que as mentes sejam iluminadas, para que se veja a mesa dos pães, para que se veja que Ele é o grande eu sou, para que se veja que se nós não crermos nele, nós morreremos dos nossos pecados, para que se nós não tivermos Ele como nosso advogado, nós estamos, meus irmãos, perdidos diante do grande juiz. Mas quando temos, nosso coração descansa. Quando temos, nós encontramos descanso. Por isso Jesus disse, em outro evangelho, Ele disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou pobre e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é o nosso descanso, irmãos. Jesus é o nosso descanso. Talvez você não saiba o que vai acontecer daqui para frente. Nós não sabemos. Nós não sabemos o caminho que prossegue o mundo. Mas como Jesus disse para mim e para você, nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Jesus, aquele que venceu esse mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também com Ele somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Em nome de Jesus. A importância de nós crermos em Jesus. Crer é muito mais do que acreditar. Crer é saber que a nossa vida está segura em Deus. Está segura em Deus. E aconteça o que acontecer, se eu creio nesse Jesus, eu estou seguro nas suas mãos. Finalizando, mas ontem eu estava com o presbítero Roque lá, falando com ele. Pastor, estou tão fraquinho, minhas pernas estão tão fraquinhas, já não consigo mais ir para a igreja, já não consigo, meus olhos estão tão fraquinhos, não consigo ler a Bíblia, o que será de mim? Eu falei para ele o que eu falo para os irmãos também. A nossa segurança está naquele que nos segurou na mão e ele falou assim, de maneira nenhuma vos lançarei fora.
Talvez as nossas perninhas já estejam fraquinhas, talvez os nossos olhos já não estejam enxergando bem, talvez, meus irmãos, o abatimento das circunstâncias talvez nos afete, mas eu quero falar para a tua vida, nós estamos seguros na mão daquele, meus irmãos, que venceu por nós. O diabo quis furar a sua mão para nós vazarmos dali, mas Jesus segurou firme, meus irmãos, e nós fomos até, e vamos até o fim com Ele, porque é Ele que nos segura e não nós nos seguramos dele. É Ele que nos sustenta e não nós somos sustentados por nós mesmos nele. Você está seguro em Deus. Nós precisamos crer. Toda a nossa força, todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Vamos orar? Coloca a tua mão no teu coração. Entrega a tua vida a Jesus, entrega os teus caminhos a Jesus, mas já são deles, louvado seja Deus. Faça uma renovação de aliança, uma renovação, faça uma confissão aberta, declarada diante daquele que é Salvador, diante daquele que é Salvador do mundo, diante daquele que só Ele tem pão para esta humanidade. Só Ele tem semente nas mãos, só Ele tem vida eterna, porque a vida está nele, só Ele pode dar vida, só Ele pode iluminar, porque a luz está nele, Ele é a luz, Ele é a vida, e Ele dá a quem quer, e Ele deu a você. Não tenha por pouco isso, mas agradeça a Deus continuamente, diuturnamente, agradeça o privilégio de você ser o Senhor. Em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse Evangelho tão maravilhoso, o Evangelho mais escrito, os livros dos mais escritos da Bíblia, João, Senhor amado. Ó Deus amado, é um tesouro tão precioso, dos mais escritos, dos mais traduzidos. Ó Deus, o livro, ó Deus amado, tem levado milhares e milhares e milhões aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode livrar o homem dos seus pecados, Ele é o único que pode salvar o homem pecador, Ele é o único que pode salvar as nossas vidas. Estávamos no lago horrível, no charco de lodo, mas Ele nos tirou e firmou os nossos pés na rocha. Ele é a própria rocha na qual estamos sustentados. Ele é quem sustenta a nossa vida, Ele é quem sustenta a igreja. Ó Senhor, em tudo que temos passado nesses 2000 anos, a história da igreja, nós podemos, ó Deus, testemunhar de que o Senhor guardou, de que o Senhor levou e de que o Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor não muda. Louvado seja Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, guarda, Pai, guarda a mente, o coração firme em Ti, Senhor. Ó Deus, as tribulações vêm, situações vêm, muitas vezes, ó Deus, as contaminações vêm, mas em nome de Jesus, livra, Senhor, livra a Tua igreja, livra o Teu povo, livra-nos, ó Deus amado, desses dias maus. Ó Deus, que nós estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos, ó Deus amado, aguentar firmes, e depois de haver feito tudo, permanecermos firmes na presença do Senhor, nas Tuas mãos poderosas, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada filho Teu, cada filha Tua, cobre com a Tua graça e paz, e esta palavra, Senhor, que declara, Senhor, as 7 obras do Senhor, que declara 7 eu sou do Senhor, e que declara os 7 milagres do Senhor, nós possamos, ó Deus amado, ter isso, Senhor, como testemunha de que Jesus Cristo é o Rei da Glória, o Filho de Deus, o Salvador, o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Assim, Pai, estejamos firmados não em nós mesmos, mas na Tua palavra, que é fiel e que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. Vamos louvar o Senhor e estaremos encerrando esse tempo de culto. Louvado seja Deus. Deus abençoe tua vida, que essa palavra seja alimento para muitos dias. Nós teremos gravado, ficará gravado no YouTube, no Facebook. No YouTube nós colocamos depois, no Facebook. Compartilhe, que muitas vidas através dos seus compartilhamentos possam crer que Jesus Cristo é o Senhor.
Porque essa é a única maneira do homem ser livrado de morrer nos seus próprios pecados. Mas Jesus perdoa, Jesus sara, Jesus restaura, porque Ele é bom. Jesus é bom. Vamos louvar o Senhor. Até que dos céus
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve o que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, a rica comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma semana cheia da graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.